Entenda, há mais de Deus para todos nós. Nós temos que entender que este há mais de Deus para todos nós, isso implica para quem já está vivendo um tempo abençoado, como para aquele que talvez não está conseguindo viver esse tempo, vamos dizer assim, de vacas gordas. Só que para nós entendermos, discernirmos e entrarmos neste mais de Deus para todos nós, queridos, é necessário, e eu falei sobre isso ontem, às 9:30 da manhã, todo sábado. Agora eu tenho colocado uma palavra, uma pregação, obviamente reproduzida daqui, no meu canal. E ontem falamos sobre isso, sobre a voz atualizada de Deus. E eu preciso falar um pouco mais sobre isso agora à noite, amados. Porque esse talvez seja o detalhe mais importante para aquele que precisa avançar e para aquele que precisa continuar avançando. Amém, amados? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: essa palavra é para todo aquele que precisa avançar e para aqueles que precisam continuar avançando. 1 Reis, capítulo 17, vou usar ele de texto, de plano de fundo. Mas obviamente vamos tocar em alguns outros. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu não posso me deter nisso agora, queridos, mas só rapidamente para você ver que nível de comunhão o profeta andava na presença de Deus, que nível de entendimento, qual era a percepção dele, que ele podia declarar: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja que ele não está falando segundo a palavra de Deus, queridos. Você consegue perceber isso? Que o profeta estava fazendo uma declaração sobre toda uma região, e que Deus respaldaria o que ele estava falando. Só um amém. Você entende isso, meu irmão? Que quando nós alcançarmos um nível de comunhão com Deus, isso não é difícil, queridos. Isso é uma questão de decisão. Não é um lugar de privilégio para poucos, não. É lugar de filho. É onde os filhos devem estar. É onde os filhos podem estar. Não é um lugar de difícil acesso, que só um apóstolo, só um profeta, um pastor, um bispo, um obreiro da igreja pode, não. É para todos os filhos. Esse é o lugar que Deus tem para nós, queridos. Esse é o nível de intimidade, de comunhão que Deus tem para cada um dos filhos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, Deus quer ser íntimo seu. Diga: Deus quer andar ao teu lado, andar à tua frente, cercar tua retaguarda, cercar-te por todos os lados, em intimidade, carinho, amor, proteção, provisão, promoção. Sabe, queridos, Deus nos cercando com a sua graça e o seu favor. Então, Elias diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Entenda uma coisa: nós não entramos na presença de Deus quando a gente ora. Isso é um grande erro que muitos de nós já cometemos. Senhor, nós entramos em tua presença. Quem disse que a gente alguma hora saiu?
Onde é que está escrito? O próprio salmista diz: onde me ocultarei da tua presença? Tudo está diante de Deus, amém, amados? Tanto os nossos acertos, como também os nossos erros. Só que veja que Elias estava vivendo de uma forma com Deus, e um mergulho na presença de Deus, que ele não tinha medo de ousar. Estranho isso, né? Medo e ousadia, obviamente opostos. Só que é isso que muitas vezes acontece. Nós vivemos, preste muita atenção, nós vivemos uma vida às vezes superficial na presença de Deus. Superficialmente nós vamos à igreja, superficialmente nós nos envolvemos nas coisas da igreja, superficialmente eu tenho uma vida devocional, superficialmente eu oro a Deus. Queridos, quanto mais superficial for a nossa entrega, quanto mais superficial for a nossa devoção ao Senhor, mais superficiais serão os resultados que nós vamos colher. Entenda que quanto mais profundos sejam a nossa entrega, a nossa devoção, mais profundos serão os nossos resultados. Você consegue entender isso, meu irmão? Se a minha vida com Deus for superficial, logo os resultados serão... É a mesma... Gente, vamos explicar aqui, para a gente entender que isso não é só uma questão espiritual. Não é só uma questão espiritual. Vamos supor que você comece uma empresa, mas aí você trabalhe nessa empresa de forma superficial. Entenda que os resultados serão superficiais. Se você começa uma dieta, não importa em qual nutricionista ou nutrólogo, seja lá quem o expert que você procure, se o seu envolvimento com aquilo for superficial, o resultado, ou os resultados também serão superficiais. Os competidores, queridos, eles precisam entrar. Vem comigo, hein? Os competidores, eles precisam entrar de cabeça na competição. Só que a competição não é só na hora que o juiz dá o start. Ela começa, na verdade, lá na preparação. E na hora que o juiz diz o comecem, ali só está sendo manifestado o resultado de todo um trabalho. Você está entendendo isso? Então, quando nós vamos orar e determinar algo, ali vai manifestar o resultado de uma busca anterior, de uma entrega anterior, de uma vida anterior. Não é na hora que nós vamos mandar, sei lá, a enfermidade sair, o problema de finanças sair, a dificuldade familiar sair. Não é naquela hora que eu tenho que exercitar toda, eu preciso exercitar toda a minha fé. Sim, mas não é só ali que se determina o resultado. Você está entendendo isso? Sim ou não? Por isso que ele disse: em cuja presença estou. Ele já estava, não estava entrando. Ele já estava andando com Deus. Ele já estava vivendo com Deus. Davi, queridos, quando ele acertou aquela pedrada em Golias, na cabeça de Golias, ele não acertou na hora que ele jogou a pedra. Ele acertou na hora que ele decidiu andar com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? A pedra se encravou na cabeça de Golias, não na hora que Davi jogou ela, mas na hora que Davi escolheu andar com Deus, queridos. A boca dos leões não foram fechadas para Daniel quando Daniel entrou na cova, mas quando Daniel havia ali atrás decidido andar com Deus, mesmo que isso custasse a sua vida. E aí, obviamente, eu posso citar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aquele fogo só não queimou as chamas, elas perderam a sua força, não quando eles foram jogados, porque na verdade quando eles foram jogados, quem jogou eles lá dentro morreu. Mas para Sadraque, Mesaque e Abdenego, as chamas já não tinham mais validade nem força, porque eles já tinham decidido andar com o fogo consumidor da presença de Deus. Por isso que ele disse: não vai cair nem orvalho. Meu Deus, que autoridade. Imagina sua filhinha, tuas filhinhas, Tiago, precisando, né, de uma oração forte. Sabe aquela oração assim que vem,
e o pai, a mãe, conhecendo os erros que eles têm, conhecendo os erros que eu tenho, que nós temos, mas sabendo que Cristo é o nosso advogado. Porque mesmo quando falhamos, Ele continua sendo o nosso advogado. O advogado que pleiteia a nossa causa junto ao justo juiz, ao supremo juiz, que é nosso Pai. Tá tudo, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: está tudo em família. Está tudo em família. Você está entendendo isso? Só que mesmo estando em família, nós temos que lembrar da história do filho pródigo, que na verdade tem 2 filhos ali. Às vezes a gente se detém só no filho pródigo, mas o outro filho também não aproveitava nada. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu estou afim, e eu vou aproveitar tudo o que Deus tem para mim. O filho pródigo saiu de dentro de casa, tomou na cabeça, amém? Só que o irmão do filho pródigo estava dentro de casa e também estava tomando na cabeça. Às vezes a pessoa pode estar inserida num ambiente profético de milagres, amados, de libertações, mas ela não usufruir daquilo. Queridos, o que foi a palavra do profeta Eduardo Góes, gente? Teve um irmão que me disse assim: pastor, eu preciso, profeta, sei lá como é que me falou. Eu fui impactado. E ele falando assim, interessante, é tudo que tu tem pregado, mas parece que fez assim, ó, me desvendou os olhos. Eu não lembro exatamente as palavras, a pessoa está aqui dentro, mas não tem, nem quero que fale. Me tirou as vendas dos olhos, porque os discípulos também, olha só que forte o que Deus falou com esse homem. Porque os discípulos também andavam com Jesus, só que eles continuavam tendo reações mundanas, continuavam tendo ações e reações mundanas. Pedro sacando da espada, atorando a orelha do soldado. Jesus olha para ele e diz: cara, você não entendeu ainda? Quem vive pela espada vai morrer por ela, tem que viver por mim. Foi uma reação ali da carne. Mas Pedro, depois de então transformado pela presença do Espírito Santo. Mas quando aconteceu isso? Quando o Espírito pôde entrar, acessar áreas que não estavam sendo acessadas. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando para você, para mim, para nós, áreas que precisam ser acessadas por Ele, para que nós sejamos realmente, transformados. E aí quando formos orar, nós não vamos ter nenhuma voz que possa nos acusar, e essa voz tem a validade. O diabo vai sempre tentar nos acusar, mas as acusações, elas não têm validade quando nós estamos com a nossa consciência respaldada por uma vida de busca e entrega ao Senhor. Não é sobre sermos santos e nunca mais cometermos nenhum pecado. É sobre estarmos debaixo da mão de Deus, e mesmo quando errarmos, o sangue dele nos cobre, nos limpa, nos purifica e nos dá livre acesso à presença de Deus. Aleluia. Elias não viveu essa dispensação da graça, claro que não, mas ele acessou isso de alguma forma. Ele entendia que ele andando com Deus, Deus supriria todas as coisas. Você está conseguindo me acompanhar, meu irmão? Meu Deus, eu não saí nem do início da introdução. Versículo 2, eu vou tentar, gente. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Ou seja, então Elias lança uma palavra, Deus vai lá, assina embaixo, não vai mais chover, não vai mais cair orvalho, tremenda seca, nesse momento histórico, tudo, absolutamente tudo, completamente ligado à agricultura e pecuária, tudo. Então o que veio? Pobreza, miséria, fome, escassez, uma desgraceira. Tudo em função, não posso entrar agora, não, aí sim não vai dar tempo mesmo. Mas aqui Elias estava mostrando para todo mundo quem realmente era Deus, quem era o único Deus verdadeiro. Amém, igreja? Amém? Então o que Deus faz?
bom, eu vou guardar o meu. Olha para a pessoa que está e diga: Deus sempre guarda os seus. Diga: Deus sempre guarda os seus. Meu irmão, pode todo mundo dizer que vai ter escassez, que vai ter isso, vai ter aquilo. Quem está na presença de Deus vai viver o milagre. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: uau, estou olhando para uma pessoa que vai viver o milagre. Nós vamos viver o milagre, amados. É um milagre para conseguir alugar a casa, é um milagre para conseguir comprar a casa, é um milagre para trocar de carro, é um milagre para cuidar dos filhos, é um milagre para pagar as contas. É milagre, 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 milagre. Pronto, acabou. Ah, mas se nós vamos viver o milagre no momento da escassez, o que a gente vai viver quando estiver na fartura? Aí eu vou lhe dizer o que a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Meu Deus. Então Deus, para proteger, disse assim: ó, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás dessa torrente ou corrente, beberás dessa fonte. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, beberás deste manancial. Beberás deste manancial. E ali ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Diga: ali mesmo. Diga: aqui mesmo. E aqui não tem corvos, aqui tem pastores. Aqui é o mover profético, amados. Se Deus te colocou aqui na manancial, é para você beber dessas águas. E aqui Deus vai te alimentar. Aqui Deus vai te sustentar. Ah, mas outros lugares não são bênçãos. Eu não estou falando isso, amados. Eu só estou garantindo para você que há pão neste lugar. Eu só estou garantindo a você que há águas que saram, que curam. Águas que dessedentam o sedentado ou o sedento. Amém, amados? Essas águas estão aqui. Beberás deste manancial, ou da manancial. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Palavra sustento. Você entende que existe uma diferença em Deus dizer assim, ó, ali mesmo eu vou te sustentar. Deus poderia dizer: ali eu vou te fazer sobreviver. A pessoa continua vivendo, mas ela está só sobrevivendo. É uma sobrevida. Diga: Deus não tem uma sobrevida para você. Deus tem sustento verdadeiro. Deus tem sustento verdadeiro. Ei, meu irmão, você não está aqui para viver no modo sobrevivência, não, meu irmão. Sabe, racionando água, racionando comida, orando para não chover, orando para começar a chover, porque está sol. Não. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós estamos aqui para viver a abundância de Deus. Independente do que esteja lá fora. Amém, amados? Mas olha só que interessante. Aconteceu aqui o que não vai acontecer. Aconteceu aqui na Bíblia o que não vai acontecer aqui neste lugar. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha só. Foi, pois, eu gosto muito disso. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. O que significa isso? Ele obedeceu. Eu vou de novo. Ele obedeceu. Ele o quê? Ele o quê? Obediência gera milagres, amado.
Mas, ô profeta, é difícil, olha só, ele tinha que ir lá para aquele lugar, lá na fronteira do Jordão. Talvez seja difícil para você vir estar aqui, mas se Deus lhe chamou para estar aqui, é aqui que você tem que estar. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, ó, pelo amor de Deus, não dê um passo. Vou de novo, diga, pelo amor de Deus, não dê um passo sem ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Não dê, amados, não dê. Hoje de manhã, eu acho, eu estava conversando com um irmão, e nós estávamos ali comentando como, às vezes, uma decisão errada pode mudar o curso inteiro de uma vida, às vezes de vidas, de uma família inteira. Uma decisão errada, queridos. Eu vou além agora, porque eu fiquei pensando naquilo. Às vezes não é uma decisão, às vezes uma palavra, uma frase que você diz, e aquilo pode mudar o destino inteiro de uma família. Então, amados, nós vamos para a palavra. O que a Bíblia diz? Que é melhor a gente muitas vezes se calar do que falar o que não precisa falar, ou o que não é para falar. E às vezes o que nós temos para falar é o certo, mas não é o momento certo. Às vezes o que nós temos é o certo, é o momento certo, mas se não soubermos a forma certa de falar, a Bíblia continua dizendo que é melhor eu permanecer calado, porque até mesmo o tolo passa por sábio quando ele se cala. É o que a Bíblia diz. Você está entendendo, meu irmão? Veja que Deus está nos trazendo sabedoria hoje aqui. Deus está nos trazendo sabedoria. E eu sei que Deus está hoje falando aqui, porque tem pessoas aqui dentro e aí na internet que vão precisar esta semana. Pega essa visão aí, pega essa chave. Essa semana você vai precisar de palavras certas em momentos certos, e Deus vai lhe dar essa sabedoria. Deus vai lhe dar essa expertise. Em nome de Jesus. Quem pega isso, diga amém. Alguém vai dizer, mas profeta, eu não sei se eu preciso. Pastor, eu não sei se eu vou precisar. Pega para você igual, meu irmão. Pega para você igual. Porque às vezes não é uma questão de negócios. Às vezes é uma conversa com o filho, com a filha. E às vezes, eu tô indo no profundo, irmão. Às vezes é naquela conversa que você vai ganhar ou perder o seu filho ou a sua filha para sempre. Vocês lembram que o pastor Luciano Subirá falou aqui em cima dessa plataforma? Que Deus havia dito para ele que ia chegar um momento que ele ia ter que ter uma conversa com o filho dele. Ele ia ter que dar uma dura no filho dele. E aquele seria o momento decisivo, onde ele ou iria ganhar o filho ou perder o filho para sempre. Quem lembra disso? Ele falou aqui, gente. Muita gente lembra. Que Deus nos dê essa sabedoria, gente. Às vezes é numa conversa. E eu quero dizer para você, não sai daqui com medo, não. Sai na certeza de que Deus está lhe dando essa sabedoria. Saia nessa certeza daqui. Amém, igreja? Vamos lá. Então os corvos, porque ele foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, ele obedeceu. Os corvos então, por causa da obediência, diga por causa da obediência. Diga porque ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Gente, Elias, o grande profeta, ele não poderia ter dito para Deus, Deus, eu sou Elias, o teu profeta, chamado e ungido pelo Senhor mesmo. Eu oro e determino agora. Como eu determino, olha só a importância, queridos. É por isso que às vezes eu bato e eu prego de novo num texto, e prego de novo sobre o mesmo texto, e prego de novo, porque tem muitos detalhes. Então ele poderia, pastores, ter dito assim, Senhor, eu acabei de dizer que não vai chover nenhuma gota, nem orvalho vai cair sobre a terra, e o Senhor assinou embaixo. Então eu determino que eu não vou precisar ir lá para a torrente de Querite, lá na fronteira do Jordão. Eu vou ficar aqui, e daqui vai brotar água, e os corvos vão vir aqui, porque é aqui, porque é aqui. Às vezes nós queremos ir quando não temos que ir. Às vezes queremos ficar quando não devemos ficar. A importância de ouvirmos a Deus e obedecermos a Deus no detalhe, queridos.
Então ele não impôs a sua vontade, o seu desejo, o seu entendimento. Ele simplesmente disse: amém, Senhor, eu vou. E foi. Diga, ele obedeceu e usufruiu. Obedeceu e viveu o milagre. Você está me ouvindo? Diga amém. Então os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia daquela torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, quase que poderia dizer assim, né? Novamente. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te. Eu gosto muito dessa palavra, dispõe-te. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: para você realmente usufruir de tudo o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que ter disposição. Amém, amados? Disposição muitas vezes para acordar cedo, para ir dormir tarde, para trabalhar, sabe, para suar, para ralar mesmo. Se eu quero ter da unção de Deus, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Queridos, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente os esforçados se apoderarão dele. Domingo que vem nós iniciamos uma nova etapa no nosso ministério, queridos. E eu estou dizendo, como pastor, como profeta, é necessário multiplicação. Nós vamos ter que multiplicar as nossas forças. Nós vamos ter que multiplicar o nosso empenho, digo em primeiro momento, a todos os obreiros. Então se eu não vier vai prejudicar. Não, meu irmão, se você não vier, você vai ser prejudicado. Porque teve muita gente, queridos, que achou que se saísse daqui ia prejudicar o ministério. Nós ouvimos de novo, e agora foi violento o que foi falado aqui, que não foi um sair. Você está ouvindo isso que eu estou falando, irmão? Então Deus espera de você. Agora, se você não vier, eu quero lhe garantir, com todo amor e carinho, o fogo que Deus, a arca está se movendo, amados. A presença está se movendo. Só que a presença não vai parar se eu parar. Bata no peito e diga assim: eu já entendi. A presença não vai parar se eu parar. A presença vai continuar. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Então há um mover de Deus, há uma instrução de Deus. E aquele que se adequar, aquele que multiplicar, aquele que se esforçar, esse vai decolar. Você já reparou que o momento que o avião faz mais força na decolagem? Tem gente querendo viver grandes voos e não quer se esforçar no início. Ei, você ouviu essa ou não? Essa é do Espírito para nós, amados. Tem muita gente querendo alçar voos altíssimos, mas não quer saber do esforço do início. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por favor, entenda que na vida os processos não são só necessários, eles são vitais. Tem coisas que nós não vamos conseguir deixar de lado, gente. Quem está comigo, diga amém. Preciso correr, vamos lá. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, vou ter que correr agora. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ou seja, novamente obedeceu. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água. Gente, ele vai pedir logo o que menos tem. Ele vai pedir logo aquilo que pela sua ausência, pela sua escassez, está desencadeando todo o resto dos problemas. E é isso que ele pede para uma mulher viúva.
Me traz água. Eu quero água. Indo ela então, mais uma vez, obediência. Gente, mais uma vez obediência, mais uma vez obediência, mais uma vez obediência. Tem horas, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, tem horas que Deus vai lhe pedir até aquilo que você não tem, para lhe dar aquilo que você não imagina. Tem horas que Deus vai nos pedir até o que não temos, para nos dar aquilo que não imaginamos, queridos. Meu Deus, queridos. Indo ela a buscar a tal da água, meu Deus, ele a chamou e lhe disse, me traz mais. Tem horas que Deus vai pedir ainda mais. Olha para a pessoa e diga, tem horas que Deus vai lhe pedir ainda mais. Eu falo aos obreiros de novo, é uma hora que Deus está chamando e pedindo ainda mais, gente. Você está ouvindo? Você vai ficar de fora ou você vai entrar para dentro? Eu só vou repetir, o mover está acontecendo. Quem entrar vai usufruir. O que você quer? Você quer contemplar ou usufruir? São dois verbos, são duas ações. Só que uma lhe contempla e a outra não. Você entendeu a brincadeira? Se você contemplar, você não será contemplado. Agora, se você realmente, vamos ir mais. Se você mergulhar, você vai usufruir. Você está comigo? Diga amém. Ó, vai então e me traz também um bocado de pão na tua mão. Aí ela parou, né? Disse, não, agora foi demais. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedacinhos de lenha. Olha a expectativa de vida dessa mulher que Deus disse, ó, primeiro eu vou deixar os corvos, agora eu vou botar uma mulher viúva, ela está tudo resolvido. Só te encontra com ela. Eu quero dizer até uma coisa aqui, gente. É quase uma heresia, mas não é, fica tranquilo. Mesmo que fosse a mulher errada. Mesmo que ele tivesse se encontrado com a mulher errada ali. Agindo em obediência, agindo em fé, Deus de alguma forma faria o milagre acontecer igual. Vamos supor, a mulher errou, não era para ela estar ali. A outra que era para estar saiu. Você está entendendo isso? Não é que nós somos peças, mas nós temos que entender uma coisa: nós precisamos das pessoas. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos de Deus. Então, se a primeira mulher que era para estar ali não estivesse, até essa pobre, só com esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha, Deus ia fazer um milagre. Eu não estou afirmando, eu só estou conjecturando. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Porque eu reafirmo, se nós dependêssemos das pessoas lá no passado, como muitos achavam que nós dependíamos, com certeza essa igreja teria acabado, gente. Nós precisávamos das pessoas, nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos de Deus. Então entenda uma coisa: você precisa do seu emprego, você precisa do seu salário, você precisa da sua empresa, você precisa do seu prolabore, mas você depende de Deus. É de Deus que vem o teu sustento. Por isso que pode vir através dos corvos, pode vir através da mulher viúva que só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha. Meu Deus, gente. Olha para a pessoa que está só e diga: Deus, diga, o nosso Deus. Diga com uma vontade: o meu Deus pode trazer a abundância de um resto de farinha, de um resto de azeite. Aleluia! Meu Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, igreja.
problema é que a gente fica procurando uma panela cheia de farinha, uma botija cheia de azeite. Talvez o que Deus está dando para você começar essa empresa é só um restinho que sobrou de um tempo de escassez. Vai. Pastor, ô profeta, eu tenho só uma. Deus mandou, vamos aqui conjecturar. Vamos aqui brincar. Deus mandou construir, Deus me disse que eu vou ter uma grande oficina. Eu só tenho uma chave de fenda enferrujada. E um macaco lá que é o seguinte, ó, depois de uma certa altura ele cede. Tem ou não tem esses aí, PC? Check. Não desprezeis os humildes começos. Pega a chave de fenda enferrujada e começa. Deus mandou escrever um livro. Eu não tenho um computador. Pega uma máquina de datilografia estragada, velha. Não tem, pega uma caneta e um papel. Não tem, fala com o pastor Felipe, faz um vale, ele compra você lá. E começa a escrever, irmão. Deus me chamou para ser médico, eu não tenho dinheiro. Começa a andar, começa a marchar, que o mar vai se abrir, meu irmão. Essa é a perspectiva. Assim, corvos para me dar comida, mas corvos comem carne. Eles vão estar trazendo para mim, eles vão se esquecer, eles vão comer. Lá foi o Elias. Esperar os corvos levar carne para ele. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Queridos, é tão bom quando nós aprendemos, quando nós entendemos. Nós precisamos de tudo, mas nós só dependemos de Deus. Precisamos ter dinheiro na conta bancária para pagar as contas? Sim, mas a nossa dependência é de Deus. E quando a gente depende de Deus, a mulher até aqui, gente, presta atenção. Eu já vou chamar a equipe de louvor, mas tentem vir bem sorrateiramente. Os caras são muito bonitos, né? Aí vão tirar a atenção aqui. Vem, gente, vem, por favor. Mas presta atenção aqui comigo, tá? Até esse momento aqui, gente, a mulher achou que a dependência dela estava dentro da panela e dentro da botija. Eu vou preparar um pão para mim e para o meu filho. O que ela falou? Comê-lo-emos e morreremos. Era a expectativa de vida que ela tinha, gente. Nós vamos comer isso aqui, porque nós dependemos disso aqui. E nós vamos literalmente esperar a morte chegar. Meu irmão, quem está com Jesus não espera a morte chegar. Espera a vitória se concretizar. Quem está com Jesus é mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia! Comê-lo-emos e morreremos. Pode ficar de pé, igreja linda. Elias então lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, meu Deus, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Gente, isso aqui então seria o quê? Seria ela exteriorizando o entendimento da dependência. Você pegou? Pegou mesmo. Então sempre que Deus lhe pedir algo, faça. Deus lhe chamou para orar pelo seu marido, pela esposa, pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, sei lá. Pelo negócio que você vai abrir, pelo chamado que Deus colocou no seu coração. Deus lhe chamou para orar 21 dias às 3 horas da manhã, das 3 às 5. Não diga para Deus: Senhor, eu tenho que dormir. Primeiro, não tenta chover no molhado, porque Ele sabe que você tem que dormir. Na verdade, não é nem que Ele sabe, foi Ele que fez você ser assim. E por acaso, eu também. Gente, às vezes, eu acho que a gente deve se comportar diante de Deus. Ele deve olhar para nós e dizer: olha, é difícil entender eles, mas eu consigo.
Porque se Deus está nos chamando para orar das 3 às 5 da manhã, é óbvio que quando Ele chama, Ele dá a provisão, Ele dá as condições, gente. Então você não tem que pensar, eu vou estar muito cansado no outro dia. Porque o renovo do Senhor vai vir sobre a sua vida. Então eu sei que eu estou falando com gente que Deus quer mover no profético nesses dias. Para você sim estar às 3 horas da manhã orando. E é 3 horas mesmo que Deus falou no seu coração. E você vai estar lá, e Deus vai estar lá com você. E Deus vai estar ouvindo cada uma das suas palavras, mesmo que algumas delas, Senhor, filhão, estou vendo o teu esforço. Minha filhinha, estou vendo o teu esforço de me ouvir e me obedecer. Eu vou te abençoar. Na verdade eu não vou mais fazer o que eu ia fazer, eu vou dobrar. Não vou dobrar, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar a medida recalcada, sacudida e transbordante. E se for pouco, eu vou fazer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Porque eu estou vendo o teu esforço, meu filho e minha filha. Só isso que você pode fazer, meu irmão. Só isso que você pode fazer. É sério, igreja. Deixa aí crescendo isso, meu Deus. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz uma aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! De novo, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. E por causa disso, em consequência disso, por causa da obediência, por ouvir e obedecer, o que diz a Bíblia? Comeram ele, ela e a sua casa, não uma vez esperar a morte chegar, mas comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias.